Chegou a hora de apresentar a nossa fé. O momento da ministração da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A verdadeira fé não idolatra os homens, pois ela está ligada na palavra que é fiel. A fé que é verdadeira permanece. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, mais uma vez, quero agradecer aos irmãos, agradecer a Deus pela vossa audiência, para a glória e honra do nome de Jesus. Meus amados e queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 14. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1 ao versículo de número 7, nos diz a Bíblia da seguinte maneira. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 7, nos diz a Bíblia da seguinte forma: E Abias dormiu com seus pais, e sepultaram na cidade de Davi, em seu lugar. E reinou Asa, seu filho, e nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos, quebrou as estátuas e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens sob ele, e reinou este em paz, e edificou cidades fortificadas em Judá. Porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naquele ano, porquanto o Senhor lhe dera repouso. E disse, pois, a Judá: edifiquemo-nos estas cidades, e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos. Cerquemo-las de muro, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-lo, e Deus-nos repouso de todos os lados. Assim edificaram e prosperaram. Meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, livro de 2 Crônicas, ou Crônicas dos Reis de Israel, a Bíblia vai nos falar a respeito do rei Asa. E aqui, quando a Bíblia fala a respeito do rei Asa, nós sabemos que Asa era filho do rei Abias. Asa também era o pai de Josafá. O rei Asa, ele foi rei da tribo do sul, ou do reino do sul. Porque nós sabemos que após a morte do rei Salomão, o reino de Israel, ou as nações de Israel, se dividiram: 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, a saber, Judá e Benjamim. Agora nós vamos observar que a palavra de Deus vai nos falar que quando o rei Asa começa a reinar, quando o rei Asa começa a governar, a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e a primeira coisa que ele fez foi derrubar os altares.
Quando a Bíblia fala de altar, ela está falando de lugar em que você pode oferecer sacrifício, lugar aonde você vai fazer um pacto, uma aliança, lugar aonde você vai ter um relacionamento. Mas esses altares que Asa derruba não são altares que estão oferecendo sacrifício ao Senhor. Não são altares que estão oferecendo, quem sabe, aliança ao Senhor, ou estão se relacionando com o Senhor, não. São altares que estão fazendo sacrifício a Baal, altares que estão oferecendo sacrifício a Asera, a Astarotes, altares que estão fazendo ou oferecendo sacrifício a outros deuses. E a Bíblia diz que a primeira atitude de Asa é de derribar, é de arrancar, é de destruir esses altares. A Bíblia vai nos dizer que ele também derruba os bosques de Astarotes e de Asera. Isso quer dizer imagens que estavam sendo esculpidas em madeiras, e eles procuravam um lugar aonde a grama era verdejante, um ambiente aonde o local era bonito, e ali eles montavam um bosque de deuses, esculpiam direto nas madeiras, e a Bíblia diz que agora Asa vem e Deus manda arrancar os bosques. Nós vamos entender no capítulo 3 do livro de Juízes, que Gideão, quando ele é chamado, ou melhor dizendo, capítulo 7, quando Gideão é chamado pelo Senhor, a Bíblia diz que ele pega os bois de seu pai e ele derriba os bosques. Por quê? Porque Deus não tem comunhão com a idolatria. Deus não divide o seu povo com ninguém. Deus não divide a sua adoração com outra entidade. Deus não divide a sua adoração com outro ser. Não. A Bíblia diz: amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Deus em primeiro lugar. Deus é o único a ser adorado. Deus é o único a ser glorificado. Deus é o único a ser exaltado. A Bíblia diz que nós não podemos servir ao Senhor com um coração doble, com um coração de duplo ânimo, com um coração pensando em uma coisa ou em outra. A Bíblia diz: ou servir a Deus ou servir a Mamon. Não podeis servir a dois senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que depois que Asa faz essa atitude, toma essa ação, a Bíblia vai dizer que o Senhor deu para ele paz. Versículo 5 diz: também tirou de todas as cidades de Judá os altos, as imagens. E aí vai dizer, olha, e o reino esteve em paz. Então nós entendemos que a primeira característica do reinado de Asa, para que ele tivesse paz, para que ele tivesse tranquilidade, para que ele tivesse, quem sabe, um aconchego de Deus, era simplesmente colocar Deus em primeiro lugar. Era simplesmente colocar Deus como primícia. Era simplesmente colocar Deus como o primeiro em sua vida. E nessa manhã o Senhor me pergunta, e o Senhor te pergunta: quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem é a sua primícia? O que é mais valioso para você? O que é mais valioso na sua vida? A
Bíblia diz que Deus deu paz para Asa, por quê? Porque ele priorizou a presença. Ele priorizou a Deus. Ele arrancou tudo aquilo que não provinha de Deus da sua vida. Ele arrancou tudo aquilo que não glorificava ao Senhor. A Bíblia diz: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Na nossa vida não pode permanecer, na nossa vida não pode ficar nada que não esteja bendizendo ao nome do Senhor, porque a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga, ou é um ou é outro. Mas vamos compreender e continuar a meditação na palavra. Versículo 6 diz assim: e edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele. Naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, repousará, terá descanso. Mas preste atenção que agora o ambiente está tranquilo. Preste atenção que o ambiente agora está calmo, não tem guerra, não tem peleja, não tem inimigo, não tem perseguição, não tem enfermidade, não tem problema, não tem tribulação. Asa está tranquilo. Asa está tranquilo, por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Só que nós vamos observar no versículo de número 7, que a Bíblia vai dizer o seguinte: e disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e acerquemos-las de muro. Meus queridos, Asa estava com a vida tranquila, Asa estava com a vida sossegada, mas ele se preparou para o futuro. Ele aproveitou que a situação estava em paz. Ele aproveitou que os problemas haviam cessado. Para quê? Para edificar as suas cidades. E agora eu quero entrar na meditação com os irmãos nesta manhã. A Bíblia diz que nós somos edifícios edificados na pedra angular de esquina. A Bíblia diz que a igreja é a cidade de Deus. Salmo 46 diz: há um rio cuja alegra a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. A Bíblia diz: não sabeis vós que vós sois templos do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se nós somos a morada de Deus, nós somos a cidade de Deus. E a primeira coisa que Asa percebeu que ele precisava ter na sua cidade era muro. Muro quer dizer o quê? Muro quer dizer proteção. Muro quer dizer separação. Muro quer dizer privacidade. Muro quer dizer particularidade. Divisa, limites. Lembra de Lázaro rico? Quando o rico disse: olha, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Aí diz Abraão: há um grande abismo, uma grande separação entre nós e vós. Nem os de lá podem passar para cá, e nem os de cá podem passar para lá. Há um limite, há uma separação entre nós dois.
Malaquias diz: naquele dia vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que não serve. Tem que ter uma separação, tem que ter um limite, tem que ter uma diferença. Se você está se misturando, se a sua vida não tem um limite, se você não sabe até onde você pode ir, meu querido, infelizmente a sua cidade está findada ao fracasso. Se você está se misturando com ébrio, se você está se misturando com prostituto, se você está misturando com fofoqueiro, se você está se misturando com enganador, infelizmente a sua cidade está correndo risco de ser invadida, porque é mais fácil nós sermos convencidos do que convencermos. A Bíblia diz que quando Deus dá testemunho de Jó, ele fala para Satanás: tem visto meu servo Jó, homem temente, reto, sincero, e que se desvia do mal, se separa do mal, ele corre do mal, ele se distancia do mal. Isso é colocar muro, isso é colocar separação, divisão. E quando eu digo divisão, é não se misturar. E quando eu digo misturar, é você fazer o mesmo que eles fazem. E alguém dizendo: ah, mas todo mundo está fazendo. Ah, mas toda a igreja está fazendo e está prosperando. Mas você não é todo mundo. Tem que haver uma separação. A Bíblia diz que no dia do arrebatamento, os anjos virão e separarão os bodes das ovelhas. A parábola da grande rede, quando vem os anjos, trazem os peixes, tiram os peixes bons e colocam no cesto, e os peixes podres é lançado fora. A parábola do joio e o trigo, no dia da colheita, o trigo vai para o celeiro, o joio vai para o fogo, separação. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 25, versículo 16. A Bíblia vai nos falar da seguinte maneira. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 16, vai dizer assim a Bíblia Sagrada: de muro em redor não serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com ele, apacentando as ovelhas. Falei para você que muro era proteção. Quem que está falando aqui? Quem está falando que eram os servos de Nabal, esposo de Abigail. A Bíblia diz que quando Nabal não aceita ajudar a Davi, e agora Davi resolve matar todo mundo, e quando ele vai conversar com Abigail, o servo diz: olha, os guerreiros de Davi nos serviram de muro, nos serviram de proteção, enquanto nós apacentávamos as ovelhas, ninguém mexia com nós, enquanto nós estávamos cuidando das ovelhas, eles eram muros, eles nos separavam dos inimigos, ele impedia que os inimigos nos atingissem. Sabe o que é isso? Quando você levanta muro na sua vida espiritual, o inimigo pode até tentar, o inimigo pode até investir, mas quando ele chegar, ele vai bater de frente com o muro. Mas que muro é esse, irmão? Esse muro é a comunhão com Deus, esse muro é a comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é escudo, ele é broquel, ele é muro, ele é rocha, ele é pedra, ele é muralha para nos guardar. Se você tem muro na tua vida, se você tem proteção na tua vida, você precisa ficar separado. Você é diferente. A Bíblia diz no livro de Neemias, capítulo 2, que quando Neemias vai visitar ou vai à cidade de Jerusalém para restaurar o quê? Restaurar os muros.
Por quê? Porque nos muros tinha brecha. Porque tem gente que até tem muro, mas o muro dele está cheio de brecha. A Bíblia diz que o inimigo entrava e saía na cidade quando queria. Muro. A Bíblia diz que Neemias demorou 52 dias para edificar os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que os inimigos zombavam deles. A Bíblia diz que os inimigos tentaram impedir, levantando calúnias contra eles. A Bíblia diz que para edificar o muro, eles precisavam estar com a espada numa mão e a pedra na outra. E outra coisa, quando eles vão falar uma palavra de ânimo para aqueles trabalhadores, disse: olha, batalhemos, construamos o muro pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pela nossa família e pelas nossas crianças. Ei, o muro que você edifica na sua vida não é só para você, é para a tua família, é para a tua casa, é para os teus filhos. Há um muro. Se você ainda não construiu, comece a construir. Se você deixou abrir brechas nos muros que já estavam construídos, comece a tapar as brechas. A Bíblia diz que Neemias colocou guardas nos lugares baixos do muro. Como assim, irmão Gilmar? Olha, se eu sei que eu sou propenso a uma fofoquinha, então eu não vou na casa do fofoqueiro. Se eu não consigo segurar a minha língua, eu não abro a boca. Se eu sou avarento e não consigo, quem sabe, me desfazer do dinheiro, então não pega dinheiro emprestado, não compra fiado, coloca soldado, coloca guarda nessa brecha. Se eu não consigo vigiar com os meus olhos nos aplicativos do celular, no Facebook, no YouTube, no TikTok, então eu não instalo esses aplicativos no meu aparelho celular, porque os meus olhos não conseguem conter. Isso é tampar as brechas do muro. Se não tiver muro, o inimigo entra. Se não tiver muro, o inimigo se mistura. A Bíblia diz que quando Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, o conselho que ele deu para Balaque diz: olha, manda prostituta no meio do povo, manda as mulheres se misturar com o povo, porque misturado, aí o negócio vai dar problema. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu um povo conhecido como o vulgo, ou populacho. Quem que era esse vulgo? Quem que era esse populacho? Eram egípcios que tinham casado com hebreias, ou egípcias que tinham casado com hebreus e foram juntos quando saiu do Egito. Mas esse povo, esse julgo, esse vulgo, esse populacho, foi eles que começaram a murmurar: saudade da carne, saudade da cebola, saudade dos pepinos, saudade da comida do Egito. Era eles que começou a contaminar o povo de Deus. Por quê? Porque estava misturado, não tinha limite, não tinha separação. Quando Deus chama Abraão e diz: olha, eu quero uma nação pura, separada. Quando Deus manda matar todos os habitantes da terra de Canaã, é porque Deus não queria o povo dele misturado. Louvado seja o nome do Senhor. Muros. Aí depois que ele constrói os muros, ele fala assim: ó, vamos construir agora torres. Torre de vigia. A torre na raiz do hebraico quer dizer o mesmo que olhar, o mesmo que cuidar, o mesmo que vigiar, observar.
A torre servia para vigilância. Não adianta ter muro se não tiver vigilância. A Bíblia fala do atalaia, que ficava em cima da torre de vigília. Se o atalaia dormisse, o inimigo pegava a cidade despreparada. Mas se o atalaia tivesse acordado, desperto, quando o inimigo apontava, ele trocava a trombeta. O que tem de gente dormindo em cima da torre de vigília? Como assim, irmão Gilmar? É chamado para pregar, é chamado para pastorear, mas está vendo o inimigo invadir a cidade, está vendo o adultério invadir a igreja, está vendo a lascívia invadir a igreja, está vendo a mentira invadir a igreja, está vendo a prostituição invadir a igreja, está vendo a avareza invadir a igreja. Ele não toca a trombeta, ele não avisa ninguém, porque está dormindo, está dormente. Mas a Bíblia diz: ei, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Você como atalaia, se não tocar a trombeta, a cidade vai perecer, mas da sua mão o Senhor requererá o seu sangue. Remanto eu bacei a mandagaia. Torre de vigília, lugar alto. Ninguém consegue vigiar se estiver no raso. Ninguém consegue vigiar se estiver embaixo. Você tem que subir para cima. Aquele que está na torre de vigília tem que estar um grau acima, tem que estar um grau acima na oração, um grau acima no jejum, um grau acima na palavra, um grau acima na presença de Deus. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. A Bíblia diz: se Deus não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. Então, se você estiver na presença de Deus, na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, quando o inimigo se levantar contra a sua cidade, quando o inimigo se levantar contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua igreja, vai acontecer contigo o que acontecia com Eliseu. Quando os assírios montavam cilada para Israel, a Bíblia diz que Deus revelava para Eliseu, e agora ele avisava os servos do Senhor. Torre de vigília. Tem que ter torre. Só que tem um porém. Existia a torre de vigília dentro da vinha, dentro da plantação de uva, no meio da plantação. Por quê, irmão? Para cuidar dos inimigos internos. Tem hora, irmão, você tem que se preocupar com quem está do seu lado. Tem hora, você tem que se preocupar com quem está congregando com você, está morando com você. Inimigos internos. A Bíblia diz: nós temos que estar atentos às astutas ciladas do maligno. A palavra cilada quer dizer traição. Ninguém é traído por quem não te conhece. Ninguém é traído por quem não tem intimidade com você. Você só é traído por alguém que está do seu lado. Jesus disse para Judas, quando ele foi lhe beijar no jardim do Getsêmani, dizendo: amigo, o que fizeste? Aí nós vigiamos com todo mundo lá fora e esquecemos de vigiar com os que estão aqui dentro. Cuidado, viu, irmã? Cuidado com essa irmã. Começa a perguntar muito do seu marido, como é que ele é. Cuidado, viu, irmão? Alguém ficar elogiando a sua esposa. Ah, eu se a minha esposa fosse assim. Ah, cuidado, viu? É amigo, tá dentro da seara, mas pode ser inimigo. Torre de vigília.
Cuida do que é seu. Cuida da tua casa, da tua família, dos teus filhos, das tuas filhas. Porque tem gente que defende todo mundo, mas não defende a sua casa. Cuida da vida de todo mundo, mas não cuida da vida da sua casa. Sabe da vida de A, de B, de C, de D, mas da filha dele ele não sabe. Do filho dele ele não sabe. Da esposa dele ele não sabe. Fala mal da igreja de A, de B, de C, mas da igreja dele ele não sabe. Torre de vigília. Asa disse, olha, vamos construir muro, viu? Mas muro sem torre não adianta. Jesus disse, olhai, orai e vigiai. Isaías 5, versículo 2. Diz-nos a palavra de Deus, Isaías 5, verso 2, diz assim, ó. E cercou, limpando-a das pedras, plantou-a com excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. A torre estava dentro da plantação, mas mesmo assim produziu uvas bravas. Mas vamos lá. Façamos muros, façamos torres, façamos porta. A Bíblia diz que quando Neemias vai a Jerusalém, as portas estavam queimadas. O acesso estava liberado, escancarado. Entrava quem queria, saía quem queria. A saber, Jerusalém tinha 12 portas. Porta quer dizer lugar de entrada, lugar de acesso, orifício. E portas têm sentido espiritual e sentido físico. Capítulo 19 do livro do Gênesis, versículo 6. Jesus, não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. Capítulo 19, versículo 6 do livro de Gênesis. A Bíblia diz da seguinte maneira, a palavra de Deus. Então saiu Ló para falar com eles e fechou a porta atrás de si. Já imaginou se a casa de Ló não tivesse porta? Como é que estaria a família, as filhas, os convidados de Ló? Porque os homens queriam invadir. Mas a Bíblia diz que ele saindo, fechou a porta atrás de si. E aí, você tem fechado a porta ou tem deixado a porta escancarada? Neemias capítulo 3. Verso 1, Neemias capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus vai nos falar da seguinte maneira, 3:1 de Neemias, diz assim a Bíblia, e levantou-se Eleazar, ou Eliasebe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, e os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, o qual consagrara, e levantaram as suas portas até a torre, e consagraram até a torre. Levantaram as suas portas. Primeira coisa que foi feita no período de Neemias foi restaurar as portas.
Por que porta o inimigo está entrando na sua vida? Agora vamos pela porta espiritual, figurada. A Bíblia diz que os ouvidos são a boca da alma. O que você está ouvindo, o que está entrando por essa porta, por esse orifício chamado ouvido, o que você está escutando, que tipo de música você está escutando, que tipo de conversa você está escutando. A Bíblia diz que os olhos, se os seus olhos forem bons, a Bíblia diz, não coloque coisas más diante dos teus olhos. O que nós temos visto, o que nós temos observado, o que nós temos olhado, o que tem entrado ao nosso coração. Fecha a porta. Coloca um filtro nos ouvidos. Vou concluir a palavra, porque a semana que vem eu quero trazer uma mensagem só sobre porta. Porta quer dizer caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a porta. Para você chegar na porta, você tem que ir por um caminho. Ferrolho, muro, torre, porta e ferrolho. Ferrolho nada mais era do que a fechadura. O que trancava, o que impedia de se abrir a porta, o que impedia da porta ser aberta, era o ferrolho. Agora tem gente que até tem porta, mas não tem ferrolho. Vigia, 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 mas se escutar, ei, psiu, gatinho, já escancaram a porta. Não quer, mas se alguém forçar um pouquinho a porta, se alguém facilitar um pouquinho o pecado, ele não vai atrás. Mas se o pecado vier até ele não tem ferrolho, não tem tranca, não consegue resistir o inimigo forçando a porta. Não consegue resistir o pecado batendo a porta. Deus falou para Caim, falou, olha, o pecado jaz à porta. E aí? Quando o pecado bate a porta, imagina José, se na casa espiritual de José não tivesse ferrolho. O quanto que a mulher de Potifar bateu na porta, deita-se comigo, deita-se comigo, deita-se comigo. Ele disse, não, a minha porta tem ferrolho, você não vai arrombar não, eu prefiro correr de você, mas eu não vou cair. Imagine se a porta espiritual de Daniel não tivesse ferrolho. Os manjares do rei, muitas bebidas, muitas comidas, comidas deliciosas. Mas a Bíblia diz que ele assentou no coração. Ele colocou um trinco, dizendo, servir ao Senhor é melhor, temer ao Senhor é melhor, honrar ao Senhor é melhor. E todas as vezes que o inimigo vinha com um prato para lhe oferecer, ele lembrava do Deus dos seus pais, ele lembrava da palavra que ele havia aprendido em Jerusalém, ele lembrava do Deus que ele servia, e a presença de Deus era como um ferrolho, não impedia que as suas portas espirituais fossem abertas. E nesta manhã o Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você, eu quero levantar muros, eu quero edificar torres, eu quero restaurar portas, mas quero também colocar ferrolhos, para que o inimigo não invada, para que o inimigo não entre, para que o inimigo não capture a tua vida. Nesta manhã, levante a tua voz, dizendo, Senhor, cerca a minha cidade, edifica a minha cidade, fortalece a minha cidade, me ajuda, Senhor, a fortificar
edificar a minha vida espiritual nesta manhã. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Neemias 3:3 diz a Bíblia: e a porta do peixe edificaram os filhos de Asená, o qual amadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e com os seus ferrolhos. Porta sem ferrolho não adianta, irmão. Neemias 3:6. E a porta velha repararam Joiada, filho de Passeia, e Messulão, filho de Besodias. Estes a amadeiraram e a levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Versículo 13 e versículo 15 vai dizer da mesma coisa. Versículo 13 assim, ó: portanto, a porta do vale reparou Anaum e os moradores de Zonoá. Estes edificaram e levantaram as portas com as suas fechaduras, com os seus ferrolhos, como também 1000 côvados de muro até a porta noturna. Juízes, capítulo de número 2, para nós concluirmos a palavra. Juízes, capítulo 2, versículo de número 6. A Bíblia vai dizer da seguinte maneira: louvado seja o nome do Senhor. Juízes, capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz assim: e havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Deixa eu ver se era isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos, nesta manhã, eu quero convidá-los a uma edificação espiritual. A uma edificação espiritual na presença do Senhor. Quero vos convidar a orar comigo em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu não sei qual é a situação que se encontra a sua cidade espiritual. Eu não sei qual é a situação que se encontra as edificações da sua vida. A época de Neemias, a cidade estava com os muros derribados, as portas queimadas, porque Nabucodonosor havia invadido a cidade. Mas por que Nabucodonosor conseguiu invadir a cidade? Porque o povo havia desobedecido à voz do Senhor. O povo havia sido rebelde àquilo que o Senhor havia lhe instruído no passado. Deus havia dado uma diretriz para o povo, uma direção. Se nós formos para o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, a partir do verso 15, nós vamos ver que Deus diz: olha, se prudentemente ouvirdes a minha voz, verso 1, e guardardes os meus estatutos, sobrevirão sobre vós todas estas bênçãos. Porém, no versículo 15, a Bíblia diz: porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus,
para não cuidar de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, então sobrevirão sobre ti todas estas maldições, te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Maldito serás o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldições, confusão, perdição, e em tudo que puseres as mãos para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. Aí tem gente que não sabe o porquê que a cidade dele está sendo invadida. Tem gente que não sabe porque que os seus muros estão sendo fendidos, suas portas estão sendo queimadas. Está aqui a resposta, Deuteronômio 28, 15, a seguir. Quando nós desobedecemos, quando nós rebeliamos, quando nós não aceitamos a palavra de Deus. Ah, mas eu não concordo, eu não aceito. Não é para você concordar, não é para você aceitar, Ele é Deus. A Bíblia diz que os inimigos nos conquistariam. Nesta manhã, nós vamos orar a Deus. E Deus, que já tem falado ao teu coração, vai continuar falando. Lembre-se que quem estará no sorteio é a irmã Eusânia, irmã Damares, irmão Nil Silvan, irmã Marinete, irmã Iolanda Honorato e Martins Solares. Aiô Solar. Deve ser o nome de uma empresa, mas é daqui. Mais um. Então são 7. Perfeitamente, são 7. Aiô Solar deve ser uma empresa aqui de Rondonópolis, ele está na live aí. Sim. Então vamos orar e logo após a roleta da fé estará girando e vamos ver quem vai estar ganhando aí 2 pastéis e 2 caldos de cana ali da pastelaria e caldo de cana dos Anjos, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, este momento diante da Tua presença, nós queremos Te louvar, Te glorificar e Te exaltar, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pai querido, Pai amado, nós pregamos a Tua palavra nesta manhã, segundo aquilo que o Senhor nos instruíra nesta madrugada. Eu quero pedir ao Senhor agora, Pai, visita cada irmão, cada irmã que ouviu a Tua palavra. Cada vida, Senhor, que tem necessidade de edificar os muros, levantar torres, restaurar as portas e colocar ferrolhos. Ajuda o Teu filho, ajuda a Tua filha. Dá, Senhor, para ela condições, como o Senhor deu para o rei Asa, da tranquilidade, da paz, mas dá ânimo também, porque muitas das vezes, quando nós estamos sem problemas, sem lutas, nós esquecemos de edificar a nossa cidade. Mas o Teu servo nessa manhã nos trouxe um exemplo, de quando tudo vai bem, é momento de edificarmos a cidade. É momento de fortalecermos os muros, as torres, as portas e os ferrolhos. Senhor, se há alguém enfermo nessa manhã, repreenda toda enfermidade, todo mal. Abra as portas, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. É o que nós Te pedimos nessa manhã e já Te agradecemos
em nome de Jesus. Glória a Deus. O Aiô Solar é a Sofia, tá? Sofia M, eu não sei quem é, mas tá na live. Tá certo? Já colocou ali, já disse quem era, tá certo? Outra glória. Lembrando que sábado que vem nós vamos falar sobre as portas da nossa vida, viu? Em nome de Jesus. Olha aí, hein? Negócio de portas, eu dei uma vez um estudo lá no primeiro estudo na Cadoleiro, lá na Chácara Pica-Pau, falando sobre todas as portas de Jerusalém. É tá? mais ou menos por aí, só que não dá um significado espiritual para cada um. Isso, exatamente. Aí tinha significado, é muito, eu amo isso aí. É muito. No Antigo Testamento, livro de Samuel, 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis, 2ª, 1ª e 2ª Crônicas, é top de linha. Tivemos um computador aqui que tá com... Graças a Deus nós tem outro aqui fazendo. Glória a Deus, esse é o processo. Deixa ele fazer as porcentagens dele aí, enquanto nós fica aqui. E nós vamos agora pro sorteio, é isso? Sim, vamos pro sorteio agora. Sorteio de 2 pastel com 2 caldo de cana, hein? Lá da Pastelaria e Caldo de Cana dos Anjos, aqui na Avenida Guararapes, aqui no Cidade Alta, próximo do estádio. Já vou colocar na tua tela. Tá bom pra você que tá aí na live? Olha aí, ó. Tá na tela, chegou na tela a roleta. E é o seguinte: a hora que o presbítero Gilmar disser rola, a gente rola. Vamos ver quem vai ganhar. Vai, hein? gira a roleta aí. Eita, glória, vai, girou! Vambora ver quem ganha, hein? Vambora, tá girando, já vai dar, lá vai. Não. Eita, Eusênia! A irmã Eusânia! Eusânia? É isso? Irmã Eusânia. Eusânia. Da congregação João Antônio. Eita, Mário, você passou por um trisquinho, viu, minha irmã? Quase que Jeová. Então, a irmã Eusânia, ela profetizou que ela ia receber a bênção também. Foi mesmo, eu tô lembrado mesmo, ela disse ela mesmo. Ela falou que hoje eu vou comer um pastel. Um pastel com caldo de cana. E detalhe, foi uma das primeiras. Foi, mulher, foi a segunda. A primeira foi a Damares, a segunda certo? foi ela. Então, olha aí que maravilha. Mas, Eusânia, a senhora entra em contato com o pastor Antônio Carlos e ele pode passar mais alguns detalhes, né? Você pode entrar em contato com o presbítero Gilmar também, mas eu vou deixar meu número, que vai ser muito mais fácil. Cadê a localização? Isso. O 669 9696 5979. Você pode ir ali na Avenida Guararapes, aqui próximo do estádio, vai ter um trailer vermelho, tá certo? Com um nome bem bonito lá, amarelo com verde, branco, assim. Mas a Guararapes ali tem algum ponto de referência que você possa indicar? É subindo, sentido estádio? Não, ali é o seguinte, subindo a Rua da Feira de quarta-feira. Que sai ali na lateral do Costa. Exatamente, que vem aqui, ó, que vem subindo direto quem vai dar no estádio. Tá certo? Quando você avistar o estádio, tu vai ver uma tenda azul. Uma tendazinha azul que o rapaz vende ali, ele vende aquele sonho. Ele vende sonho. Só que se tu não encontrar ele vendendo sonho, tu vai encontrar a tendinha azul. Tu vai dobrar à direita, tá certo? Vai passar o primeiro quarteirão. Logo depois que tu passar a primeira esquina, tu vai ver logo, tu vai indo e vai ver logo o trailer do lado direito. É um trailer grande, vermelho, tá certo? Você vai ver lá, Pastelaria e Caldo de Cana dos Anjos, tá certo? Pode chegar lá, olha, eu ganhei 2 pastel, 2 caldo de cana, lá no programa do presbítero Gilmar, lá na rádio Resgatando Almas. Pastor Antônio Carlos tá aí, sorteou. E você pode entrar em contato comigo, eu vou te passar, já vou deixar teu nome lá com a minha sogra, tá certo? Vou passar para ela, já aqui no WhatsApp, tá? A Eusânia, não é isso? Isso, Eusânia. Eusânia é o meu número, 9696-5979, é o número da rádio, 99696-5979, liga para mim, eu vou te passar o contato, vou te passar uma localização e você vai chegar lá na Pastelaria e Caldo de Cana dos Anjos, que é top, é lindo, é grandão o pastel, é recheadão, é sequinho, não é cheio de óleo igual tem por aí, não, é top. Se não fosse top eu não ia anunciar, podia ser de minha sogra, podia ser de quem fosse, se não fosse bom eu não anunciava, porque aqui tem que ter qualidade. É verdade.
Faz esse cara enjoado. Ó, a irmã Rose tá falando que ela respondeu. Eu não vi, irmã Rose, a senhora me perdoa, viu? Mas na próxima vez não vai ter essa falha, não. Ela colocou também? Ela disse que colocou, mas eu não vi eu o nome também dele. não vi, irmã Rose. Aí passou batido, irmã Rose, a senhora me perdoa, viu? Deus. Vai ficar pro próximo sábado, vamos sortear novamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, no próximo sábado, irmã Rose, seu nome já tá de primeira. Tá certo? Vamos sortear mais 2 pastel, mais 2 caldo de cana, tá certo? Em nome de Jesus, ela não disse nada, mas eu tô assinando embaixo. Oh, glória. Aleluia. É benção demais, irmã. É Pastelaria e Caldo de Cana dos Anjos, junto com o Supermercado Suquita, apoiando. Inova Prime Acessórios. Calma, em nome de Jesus. É isso aí. Então, assim, a gente vai fazer com que tudo dê certo para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Em nome de Que Jesus. Deus abençoe. Sábado Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá certo? Vamos embora? Vamos embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. E aqui a gente se despede, tá certo? Deixa eu tirar esse fundo musical e colocar aqui, em nome de Jesus, aqui, toda a programação da 89,5. Deixa eu fechar aqui essa pasta aqui, que entrou aqui de gaiata. Sim, deixa eu fechar essa outra aqui. E sábado que vem a gente volta, presbítero Gilmar. Sábado que vem nós estamos aí na programação da 89,5 com o programa Vencendo pela Fé. Lembrando que sábado que vem nós vamos falar sobre as portas da nossa vida. Portas que nós temos que abrir e porta que nós temos que fechar. É benção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até sábado que vem. Fica com a programação normal agora. Em nome de Jesus, 89.